Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Baixe o OneFootball para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da bola. Inclusive no aplicativo do OneFootball tem a aba para você pesquisar, para você explorar. Você pode individualmente buscar sobre algum atleta, inclusive o tema do nosso vídeo, Mark Tegani, ou até mesmo para uma equipe, se você quiser saber sobre o São Lourenço. Então você vai lá e digita e você sabe individualmente sobre uma equipe, sobre jogadores, sobre notícias em tempo real, resultados em tempo real. Então baixe já o OneFootball, o link está na descrição desse vídeo, combinado? Então galera, vamos falar sobre o Mark Tegani, e mais do que falar individualmente sobre esse jogador, eu acho que a gente vai passar por uma questão cultural, inclusive. A gente vai passar por a diferença de futebol que se joga na América do Sul e também por essa relação de contratação de jovens jogadores da América do Sul. E óbvio, a gente vai trazer o Mark Tegani, que é um jogador, né, que tem um interesse, que a gente está falando de cerca de 12, 13 milhões de reais essa negociação com esse jovem jogador do São Lourenço. O Mark Tegani, ele se formou na categoria de base do São Lourenço, e se vocês olharem analista de Google, analista de número de jogador, não tem nada que impressione. Por quê? Aí que você tem que entender o contexto. Ele é um jogador de transição. Ele está passando por esse período da transição. Por isso vocês veem que ele tem poucos jogos com a camisa do São Lourenço. Então ele é um jogador que está iniciando ainda a sua carreira como jogador de futebol e tem apenas 22 anos. Antes de nós falarmos ainda mais sobre ele, pedir só para você deixar o seu like, que é muito importante, deixe a sua curtida, inscreva-se no canal. O amigo rubro-negro que ainda não está inscrito por aqui, cara, aperta o botão vermelho de inscrever-se, conto aí com a força e com a companhia de vocês. Tamo junto. Na manhã de hoje, na manhã de segunda-feira, o Everton Cebolinha se apresentou ao Ninho do Urubu e já vai começar ali as suas atividades, né, essa preparação. Cebolinha vai ter uma pré-temporada com a camisa do Flamengo até o segundo semestre, que é no dia 18 de julho, mais especificamente, é quando ele está apto, então, para jogar pelo Flamengo. Então até lá, o Cebolinha vai frequentando lá o Ninho, vai fazendo a sua particular e pré-temporada, quase 3 semanas de preparação, sem dúvida nenhuma, um reforço muito interessante. E outros reforços, né, que estão para aparecer, o Flamengo vai tentando buscar, é sobre o Mark Tegani. Então, 22 anos, como nós havíamos falado, e o primeiro ponto, é um jogador que trabalha no meio-campo. E aí a gente começa por uma questão cultural. Tá, esse é o mapa de calor dele, né? Então vocês observam, né? Um jogador que jogou até mais a Copa da Argentina do que propriamente a Liga. Então aos poucos ele tá nesse período de transição de fato. Não era um titular absoluto. Aí conforme as coisas... Porque as coisas no São Lourenço não estão tão bem assim, né? Tá difícil as coisas por lá. Então ele vai entrando aos poucos, aí foi ganhando seu espaço. Se destacou individualmente, né, por seus chutes de fora da área. É um jogador que, quando tem essa longa distância, ele arrisca, né? Também tem essa permissão do técnico, dessa questão tática de poder chutar de fora da área. Então ele tá aproveitando bastante as suas oportunidades e, não à toa, é visto como uma joia no futebol argentino. E assim como a joia precisa ser lapidada. Nesse período de transição, desenvolvimento, precisa ser lapidada. Senão essa joia não vai brilhar daquilo que se imagina. Então ele está nesse período, de fato, dessa transição no futebol argentino. O mapa de calor dele mostra, né, muita dessa versatilidade, um jogador que, né, acaba compondo bastante ali o meio-campo. Agora tem a questão que é o primeiro ponto, que é o ponto cultural, que tem uma diferença do futebol argentino para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, ao longo dos últimos anos, esse camisa, vamos botar como camisa 10, seja destro ou seja canhoto, existe meio que uma pasteurização de um modelo de jogo de técnico brasileiro desde a base quando sobe para o profissional, que é utilizar o 4-2-3-1, né? E esse 4-2-3-1 às vezes com 2 volantes, jogador ali mais por dentro e tal. Mas esses jogadores de mais habilidade, até por características do futebol brasileiro, eles trabalham pelos lados. Então, como vocês observarem, normalmente é um destro que trabalha aberto pelo lado esquerdo para fazer a diagonal, ou um canhoto e vice-versa. Na Argentina, esse jogador com esse talento, por mais que ele até tenha velocidade para trabalhar pelos lados, eles colocam ele por dentro, que é o famoso, lá se fala, né, o engante. Não está em desuso. Aqui no Brasil, esse clássico camisa 10, que a gente até usa esse termo porque, né, a gente vai resgatando, meio que foi em desuso porque já vira um cara de uma composição mais pelos lados. Lá eles ainda utilizam esse jogador que trabalha um pouco mais por dentro, personificado nas últimas décadas pelo Riquelme, por exemplo. E o Mark Tegani, ele faz um pouco isso. Ele trabalha dessa forma. Aqui no Brasil, esse jogador ele deu um passo para trás, ele virou praticamente um volante, um camisa 8. Né? Então ele é um jogador que trabalha por dentro, até mesmo quando a gente fala desse jogo pelos lados, o próprio Mark Tegani teve algumas oportunidades de jogar e não foi tão bem quando ele trabalhou pelos lados, porque ele tem mais essa característica desse jogador mais central, né? Desse jogador que trabalha mais no espaço, rapidamente pegando aqui, ó, mais por dentro, né? Seja no campo defensivo, no campo ofensivo, na sua organização, ele trabalha mais por dentro. Os corredores
não é tanto a dele, até mesmo ele teve algumas oportunidades para trabalhar mais aberto pelo lado esquerdo, teve jogo para trabalhar pelo lado direito, mas a sua melhor atuação, aquilo que melhor potencializou o seu jogo, foi trabalhando por dentro. Quando a gente fala, principalmente na faixa ofensiva, né, no espaço de habilidade e caindo no meio espaço, né, deixar o espaço de força e o espaço de velocidade nos mais corredores, né, nos correm mais, né, deixa os corredores para eles correrem. Então ele trabalhou melhor até por dentro nessa pouca oportunidade que teve, nessa necessidade, na verdade, que teve para trabalhar pelos lados, porque as coisas também lá no São Lourenço não estão tão organizadas assim. Ele é um jogador que trabalha por dentro, com um chute de média e longa distância, foi se notabilizando, foi ganhando seu espaço. Mas aí está um outro sentido, inclusive que passa muito pela contratação do Flamengo. Se o Flamengo vai contratar o Martegani ou qualquer outra equipe da América do Sul vai contratar, o momento é agora. Por que o momento é agora? Porque é um momento que o garoto está em transição. É um momento que o garoto ainda vai passar por a oscilação e isso vai fazer parte desse início da trajetória do garoto. Porque quando ele estourar, como por exemplo, Enzo Fernandes, já era. Já está custando 20 milhões de euros. A Europa já vislumbra. Ele já quer ir para a Europa, então já é uma outra concepção. Flamengo, Palmeiras, vários outros clubes brasileiros, quando vem um talento como esse, o momento é agora. Esse momento... Porque isso é interessante também, inclusive para a gente ter um senso de justiça com a contratação e mais do que isso individualmente com o jogador. É como se o Flamengo estivesse hoje contratando, é como se o Cruzeiro estivesse contratando o Arrascaeta do Defensor. É a mesma ótica. Não vai para solucionar os problemas do Cruzeiro, não vem para solucionar os problemas do Flamengo, não vem para ser o cara do time, isso vai ser tudo uma consequência. O Flamengo vai fazer parte dessa integração de lapidar essa joia. Ele ainda chega no Flamengo com pouquíssima experiência profissional para ser lapidado. Se o Flamengo quer esse jogador ou qualquer um outro jogador de 20 e poucos anos que vem de uma outra cultura para solucionar os seus problemas, os problemas estão dentro do Flamengo, não de terceirizar alguém para conseguir solucioná-los. O Martegani não vai solucionar os problemas do Flamengo. Ele vai compor o Flamengo para aí sim o Flamengo desenvolvê-lo, porque ainda precisa desenvolvê-lo, até pela sua pouquíssima experiência. Me faz inclusive lembrar o Atuesta, jogador que o Palmeiras contratou, claro, tem mais idade, tem 25 anos, passou pelo futebol americano, mas tem a questão dessa transição, tem essa questão da mudança de estilo de jogo. Não chegou no Palmeiras e não solucionou. Então, precisa de um pouco mais de paciência. Então, assim, hoje o Martegani chega no Flamengo, é contratado no Flamengo, ele chega como em aspas, reserva de um Arrascaeta, reserva de um Everton Ribeiro, e aos poucos ele vai ganhar o seu espaço, como ele está fazendo aos poucos no próprio São Lourenço, né? Então assim, eu acho que é um jogador para essa integração, o momento de contratar é agora, quando esse cara estourar, não vai vir para Flamengo, não vai para Palmeiras, não vai para Corinthians, não vai para Atlético, vai para Europa. Vai sair para Europa, então o momento é até esse. Inclusive, me faz muito, né, relembrar aquilo que aconteceu, que a gente estava falando sobre o Enzo Fernandes. Quando o River Plate empresta para o Defensa, era o momento de contratar. Não agora, quando ele volta para o River, já é história. Então, de fato, é uma aposta como qualquer outro jogador. Tem talento, a Argentina vê como talento, o São Lourenço está reconhecendo o seu talento, mas precisa ser lapidado, precisa ser trabalhado. Então, se o Flamengo tiver a consciência nessa questão de scout, de desenvolver, de saber o que você está contratando, não tem como você se frustrar e você, de fato, vai prosseguir com esse trabalho de transição do atleta no início, ele está no início ainda da carreira. Beleza, galera? Então, qualquer novidade aí, né, sobre o Martegani e tal, a gente traz a demanda de muitos jogos agora do Tolima, para depois a gente trazer também análise tática, tem muita coisa essa semana pra gente trazer, a gente traz ainda mais pontos individuais. Combinado? Um forte abraço a vocês, continue se cuidando que a gente vai se vendo por aqui, um abração, tchau, tchau.